Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre o que você deve evitar para você manifestar seus desejos mais rapidamente. Quando a gente fala sobre uma dica de evitar, né, a gente tem até mesmo várias visualizações, várias pessoas ouvindo o podcast mais, porque a gente é condicionado pela dor. A gente vai pela, ó, deixa eu fazer isso aqui porque eu sei que não vai ser tão dolorido para mim em relação à minha caminhada. E isso é tão interessante, para não dizer triste, que quando uma coisa vai bem na sua vida, você não celebra esses momentos. Mas quando tá tudo ruim, parece que são nesses momentos que, na verdade, você se lembra que você tem que agradecer mais, você tem que orar, você tem que cuidar, você tem que fazer aquilo que você não fez há dias, semanas, meses ou mesmo anos, talvez até décadas. E quando a gente fala sobre evitar, né, a gente vai falar sobre alguns aspectos, mas eu creio que o principal aspecto que você deve evitar para você cocriar, manifestar, materializar as coisas que você deseja com mais rapidez é em relação a você cuidar do seu nível de estresse, né? Eu vou falar sobre os vários níveis do estresse, né? Então, o estresse, basicamente, ele é composto por diversas partes. Primeiro, a parte biológica, a bioquímica, né? O que é o estresse? Se a gente pegar o conceito, né, as pessoas vão ter vários conceitos diferentes. Eu posso até pegar aqui a etimologia, só para a gente usar um pouco mais da origem da palavra estresse, né? Basicamente, a gente lembra até da palavra em inglês, né? Stress, que basicamente, deixa eu pegar aqui a palavra, fazendo junto com você aqui ao vivo, ó, nem vai ter, aqui ó, achei, né? Stress, que vem da nossa, lá, tá vendo? Nem tem aqui, mas é por causa da palavra inglesa, né? Stress. E quando a gente fala sobre estresse, né, basicamente a gente tem o conceito até mesmo de ansiedade, ou mesmo as coisas têm que ser feitas, senão não vão acontecer. Mas se a gente pegar a parte biológica, bioquímica, a gente vai falar do cortisol, que é o hormônio do estresse, né, fabricado aqui na nossa amígdala cerebral, não na amígdala que nós temos na garganta. O pessoal às vezes confunde. Mas o cortisol, ele é necessário para a nossa sobrevivência. Então, o hormônio, eu tô afirmando, você pode pegar qualquer especialista, ou mesmo cientista, médico, terapeuta, ele vai falar a mesma coisa. Porque o cortisol, é que nem o colesterol. Existe o colesterol, né, o LDL, HDL, existe o colesterol bom, existe o colesterol ruim. Como existe o estresse, eu não vou dizer se é bom ou ruim, mas são níveis de estresse, né? A gente costuma dizer até mesmo, vou pegar uma caneta aqui para simbolizar isso, mas eu gosto muito de matemática, eu sempre gostei, porque tudo é matemático, né? A nossa vida é matemática, mas talvez por causa da professora, do professor que você teve na escola, você odeia a matemática. Mas a matemática está em tudo, desde os nossos o DNA, os cromossomos, genes, células, até, por exemplo, o cosmos, né? As galáxias, as realidades, as dimensões. E quando a gente fala sobre estresse, é como se fosse uma curva normal. Provavelmente você se lembra da curva normal. E basicamente a maior parte do estresse vai estar aqui no meio, né? A curva normal sempre é assim. Então 80% vai estar aqui, 20%, né, vai estar do cada lado, então 10%, 10% e 80% vai estar no meio. Então, o que seria um nível normal de estresse? Seria o 80%. O que é 80%? Rotineiramente, você tem que ter estresse para o batimento cardíaco, são o que a gente pode dizer de movimentos involuntários, né? Nosso sistema nervoso autônomo, que faz isso automaticamente. Por exemplo, eu não preciso mandar meu coração bater para fazer a sístole e diástole, para mandar sangue, né, para o meu corpo, através das artérias, as veias voltando, né, para reciclagem, vamos dizer assim, do nosso sangue, porque ele faz automaticamente. Eu não preciso dar um comando para o meu cérebro, por exemplo, para eu falar o que eu estou falando. Eu não preciso, por exemplo, programar meu corpo, ou mesmo dar uma ordem para eu ficar mexendo minhas mãos. Né? Ele acontece por causa de vários sistemas, e por causa disso existem os sistemas involuntários e os voluntários. E quando a gente fala sobre o estresse, é a mesma coisa. Tem coisas que acontecem no seu corpo que são necessárias. Isso é estresse, isso é cortisol. Né? Por exemplo, imagina que você está atrasado para o trabalho. Se você não tiver de carro, imagina que você está a pé. Né? Você vai ter que o quê? Correr para chegar no seu trabalho. Então, o quê? Você vai ter que gerar um estresse, né? Então, nossa, eu vou chegar atrasado, eu vou chegar atrasado. Então, você vai gerar o quê? Um estresse, uma adrenalina, que até vai vir das adrenais em cima dos rins, para que você consiga ganhar uma força e conseguir chegar a tempo. Né? E suar, logicamente, vai vir um monte de consequência, glândulas sudoríparas, né? Que vão criar aí, no caso, o seu suor. Mas aí, quando a gente pensa sobre isso, o que acontece? Isso é normal. Só que
pouco estresse, né, então vamos pensar, poucos níveis hormonais de cortisol é problemático, como altos níveis de cortisol também é problemático. O que seriam exemplos práticos de poucos níveis de cortisol no seu corpo, né, que isso tem a ver com você evitar? Basicamente, você pode ter tristeza, depressão, né? Então, são aqueles problemas hormonais que podem acontecer e até pessoas vão ter que tomar remédio, vão procurar um terapeuta. Vou espirrar, quase espirrei aqui. Vão procurar um terapeuta, vão procurar, por exemplo, um especialista na área, né? Então, e você vai ter que, às vezes, repor hormonalmente, talvez até mesmo com neurotransmissores, para que você consiga chegar naquele nível hormonal, né? E nesse caso, que tem pessoas com depressão mesmo, né? E no caso necessitam de um tratamento mais rigoroso. Mas lembrando que nenhum medicamento ele cuida da causa, ele só cuida do sintoma, né? É muito importante a gente sempre dizer isso, porque por mais que criem drogas ao longo da história da humanidade, nunca serão substitutos daquilo que você tem que fazer com você, tá? O alto nível de estresse, então alto nível hormonal de cortisol, basicamente o que pode gerar em você? Ansiedade, né? E a gente vive uma crise de ansiedade, porque as pessoas, elas... aliás, eu sempre falo assim, né, aqui na Alquimia da Mente, o problema dos polos opostos que nós estamos tendo, não só níveis hormonais, mas a humanidade como um todo, primeiro é a falta de entendimento, né, da lei hermética, das polaridades, ou mesmo da lei também da correspondência, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima. E aí, quando acontece isso, as pessoas elas costumam agir pelos extremos, né? Então, a ansiedade só reverbera que você não sabe o que você tem que fazer, não sabe o seu propósito. Então, você está tentando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. O que acontece quando uma pessoa tenta, por exemplo, jogar tênis, né? Então, jogar vôlei, tenta jogar, por exemplo, xadrez, tenta correr, tenta ler em mandarim, tenta, por exemplo, saltar com cordas, tenta, por exemplo, ir no banheiro, tenta, por exemplo, andar de elevador ao mesmo tempo. Não tem como. Não tem como. Tem até um livro, eu lembro lá atrás que eu li em 2012, que é A Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Fascinante também, leitura. Recomendo demais para que você também invista seu tempo em relação ao livro. E o Daniel Goleman falava, né, que o maior nível que o ser humano atualmente tem dedicado em relação a você ter uma frequência, então, até o fluxo, né? Então, o estado de fluxo que nós temos atualmente é a relação sexual. Nada além disso. Então, o ser humano só é focado, está 100% presente, quando está num ambiente onde tem uma relação sexual. Então, assim, mesmo quando você está numa esteira, ou mesmo fazendo uma de bicicleta, dirigindo, você não está 100% lá. Quiçá, por exemplo, prestando atenção no seu... na criação, Deus, Buda, Krishna lá, grande arquiteto do mundo, ou mesmo, o que eu vim fazer aqui, Diego? Será que eu estou prestando atenção no podcast, no vídeo? Provavelmente não. Né? E isso não é normal, porque nós não fomos criados, por exemplo, para desfocar daquilo que é mais importante, mas daquilo que deve ser feito. E o que acontece muito com a gente? Você tem que evitar essas, eu posso dizer, esse supérfluo, essas eventualidades, esses aspectos que os quais você fica focando, né? Então, algumas pessoas ficam tristes, ficam depressivas, e outras ficam o quê? Muito ansiosas, não sabem o que fazer. Isso, na verdade, basicamente o quê? Tem tirado você do estado normal do estresse, né? Por isso que quando você evita, quando você treina o seu corpo, e logicamente aqui não se trata de uma receita de bolo para todos, cada um tem um nível de consciência, cada um tem uma frequência vibracional e cada um tem uma história de vida, mas todos nós estamos buscando o quê? O mesmo propósito: crescimento espiritual, mental, emocional, profissional, financeiro. O grande lance de tudo é você entender que tem pessoas que passaram pelo que você passou, mas elas conseguiram chegar no nível que você quer chegar. Mas por que você não, ao invés de tentar reinventar a roda, por que você não aprende com essas pessoas? Por que você fica dando murro em ponta de faca, ao invés de você ser humilde suficientemente falando, para que você consiga também entender que essas pessoas também passaram por dificuldades e elas podem te ajudar. Às vezes você fica tentando fazer coisas as quais já tem uma história, já tem uma lição, sabe? E aí você se acha superior, o seu ego, ele reverbera, ressalta a sua pior parte, e muitas das vezes
quem se torna egocêntrico, na maior parte das vezes, não chega. Por isso que eu tô falando, evita isso, porque pessoas que usam a arrogância como um chamariz, ou mesmo uma alavanca para o sucesso, costumam não sustentar o crescimento financeiro, dinheiro, por muito tempo. Né? Isso é fato. Tem até uma frase que a gente repete bastante: a arrogância vai trazer a sua ruína. Né? Precede a ruína. A arrogância precede a ruína. Então, o que acontece com muitas pessoas, elas conseguem o dinheiro agora, mas elas vão perder, porque o ego faz isso com as pessoas. E a mesma coisa que o estresse não controlado faz isso com as pessoas. Então, presta muita atenção, pensa muito no que eu falei hoje. Talvez tenha algumas lições que você ainda não captou, mas quanto mais você estudar, cada vez sedimentar isso dentro de você, na sua mente subconsciente principalmente, você vai ver que vai fazer muito sentido, porque você está correndo em círculos, tentando chegar num ponto que você nunca vai chegar com essa estratégia que você está usando, tá bom? Até como dica, tem o nosso livro aqui no primeiro link da descrição que você pode adquirir, que também pode te ajudar nessa sua reprogramação mental. Bacana? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.